Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos aqui a mais um áudio da Liturgia da Palavra e vamos dar início nesse mês de maio, tá? Fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para o mês de maio, dedicado a Nossa Senhora, nós vamos rezar o Regina Coeli, aqui por período pascal, e lembramos que segundo o tema da Rede Mundial de Oração do Papa, o mês de maio é dedicado pela fé dos jovens. Rezemos para que os jovens, chamados a uma vida em plenitude, descubram em Maria o estilo da escuta, a profundidade do discernimento, a coragem da fé e a dedicação ao serviço, tá? Então, rezando também depois um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, para o Papa Emérito Bento XVI, para todo o clero da nossa diocese ou arquidiocese, que inclui arcebispos e bispos, nossos padres e algum padre que você acompanha via internet, porque tem vários, graças a Deus, vários sacerdotes assim que têm nos ensinado bastante. Eles precisam de nossas orações. E também para todo o povo de Deus de nossos territórios paroquiais, que são os ministros de Eucaristia, que são líderes de pastorais, pessoas que participam efetivamente na nossa comunidade. Vamos rezar por eles. É muito importante porque às vezes acaba uma vocação, querendo ou não, eu acho que é uma vocação, né? Você participar efetivamente da igreja. Eu acho bonito. Eu não participo por vários fatores, mas vamos rezar por eles, tá? Então vamos rezar o Regina Coeli, que seria o equivalente a uma Salve Rainha. Na verdade, vamos rezar também uma Salve Rainha, tá? Para este período de maio, e um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos, exultai, ó Maria, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizeste brilhar no mundo a alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 23 de maio de 2022, segunda-feira, estamos na sexta semana da Páscoa, que já é um prenúncio do término do período pascal. 6 semanas, né? Desde a Páscoa e da ressurreição do Senhor, mais de um mês e pouquinho, um mês e meio praticamente, fazendo a reflexão de Jesus ressuscitado com a graça do bom Deus, né? Passamos pelo período pascal, passamos pelo período quaresmal e vivenciamos uma versão estendida, graças a Deus, de Jesus ressuscitado, para ver como a vida supera a morte. Então, a vida em Cristo derrota a morte morrida, a morte eterna. Porque a morte, ela existe, talvez seja importante nós estarmos colocando isso nesse sentido, certo? Que é a questão, mas se Jesus venceu a morte, por que nós morremos?
Por que que eu ainda sinto a perda do ente querido toda vez que morre? Por que que eu sofro quando as coisas, quando acontece uma espécie de morte interna, um trauma, não é? Então, eu acredito, na minha humilde reflexão, né, gostaria de já compartilhar com o pitaco do dia dessa segunda-feira, essa questão, o mistério da morte e ressurreição. Estou falando aqui como católica, pelo menos o básico que eu sei, não sou especializada, eu faço as meditações, eu acho que todo mundo deveria também fazer uma meditação a respeito da sua vida, das coisas importantes da vida, para a gente não ficar muito anestesiado, até palavras do Papa Francisco, uma juventude empanturrada de coisas e não satisfeita. Empanturrada do quê? De mídia, de tudo que é jeito. Nem tô falando TV mais, agora extrapolou para a internet. Então é mídia, vídeo, aquela profusão de gente que finge que tá feliz, gente supostamente bonita, abusa dos filtros do Instagram e quer que aquele filtros fique na cara dela na vida real. Então nós vivemos de irrealidades, nós não vivemos de realidades. Nós vivemos de coisas irreais, fantasiosas, muitas vezes ainda vem ao encontro de anseios pessoais, aquela mente fechada. Todo mundo tem uma mente fechada. Todo mundo tem uma mania, tem uma rotina, um cotidiano que se sair fora, a gente surta. De verdade, vê aí o que pega pra você. Ontem, eu tô gravando domingo. Ontem eu ia fazer uma situação e me frustrei porque não deu certo, porque entrou boi na linha, entrou assuntos externos, quer dizer, o que eu ia fazer é algo externo, mas não deu certo, por quê? Porque eu tinha que acordar cedo para resolver outra coisa da casa, e aí eu fiquei chateada, fiquei birrenta, porque eu queria ter ido em tal outro lugar, não consegui, e fiquei brava, batendo o pezinho, né, parece uma pulga perante o Todo-Poderoso gritando, né, internamente. Aí cheguei domingo, tava chateada ainda, tava cansada, porque aí quando a gente se frustra, fica braba, no meu caso, eu fiquei braba e tal, eu perco energia, ou seja, eu fico desanimada, eu fico birrenta, mal-humorada, faltando açúcar, faltando senso. Aí eu fui na missa e conforme fazendo uma experiência, né, com que o Frei Gilson já falou há muito tempo, repito aqui, é uma experiência pessoal que eu faço, mas estou dando um testemunho. Na hora do ofertório, aí pensei, não, na missa, quando eu chegar lá, então antes de ir para a missa também já faço um cronograma mental, né? Falo assim, eu tenho que acender uma vela para as almas do purgatório, para os falecidos queridos, né, os falecidos aqui da terra, mas que devem estar vivos lá com o Senhor Jesus, rezar por estas almas. E aí eu pensei, tá, na hora do ofertório eu vou entregar todas as minhas misérias, toda essa raiva, toda essa tonelada de coisa ruim que me aconteceu ontem. E aí, arrolei, conversei com meu anjo da guarda, cheguei, fiz o que tinha que fazer, beleza. Não saiu um fardo, né? Eu já falo a experiência do Frei Gilson, que ele citou com relação ao ofertório, que é uma questão assim meio esquisita, assim, eu nunca tinha ouvido, né, falar, mas porque às vezes a gente ouve umas pregações e tem coisa que a gente precisa fazer uma experiência, ainda mais se um clérigo, um sacerdote está dizendo que é possível, não custa fazer, né? Eu já falo. Então, aí, mas voltando aqui para essa questão, nós vivemos de irrealidades. A gente tem que começar a meditar em situações mais limite. E ainda meditando sobre as questões limite da vida, que parte para o lado filosófico da coisa, então você procure um filósofo numa vertente, no mínimo deísta, que não seja reencarnacionista, né? Peça orientação, nem que seja um livro de um santo, porque muitos santos escreveram muitas coisas, sejam doutores ou não, santos católicos, que podem nos ajudar no dia a dia.
Quantas vezes que eu já não falei do Diário de Santa Faustina, que já me ajudou muito. O Diário esqueci o nome da santa, porque agora eu também não estou lendo muito ela. Santa Gertrudes de Elfta também, né? Experiências com o Sagrado Coração de Jesus. Isso pode nos nos ativar para uma vivência real imediata, ativa, de sermos católicos e não ficar fingindo que estamos na igreja bancando a cara com aquela mó cara de santo, né? E sendo que em casa parece o capitão do capeta lá com o tridente na mão, né? Certo? Então pensar no mistério da morte material, frustrações da vida, que são pequenas mortes, ou até fazer, como eu já falei, até eu preciso retomar, eu mesma larguei mão, é um erro, né? Eu deixei para trás a liturgia das horas, mas a liturgia das horas, por exemplo, na parte das completas, que é antes de dormir, que não importa o horário que você durma, pode ser de madrugada, pode ser 10 da noite, 9 da noite, 7 da noite ou 2 da manhã, você faz as completas, as orações das completas. Ali já faz a oração como se fosse uma pequena morte, faz uma despedida, pedindo perdão para Jesus. Tem gente que morre durante a noite, a gente não acorda para o amanhã. E muitas vezes nós estamos no acelerado da vida, tão exigente, que a gente dá mais valor para um trabalho lá, que você tem que acordar às 6 da manhã, 5 da manhã, pegar ônibus às 7, comer correndo e vai lá. Agora não tem mais home office, então vai trabalhar e tudo, e praticamente a alma tá como? Fora do corpo, né? Porque a cabeça tá já fora. Já pensando que eu tenho que pagar as contas, eu tenho que cuidar da família, dos filhos, e mesmo solteiro tem as contas para pagar, e a gente vivendo no desatino da vida do marketing, né? Compre, tenha 20 cartões de crédito, que nem eu vi, um absurdo, né? Gente que tem um absurdo de cartão só porque tem um limite. Mas, gente, uma hora tem que sair para pagar, e não adianta fazer outro empréstimo em cima do empréstimo. Cartão de crédito, desculpa falar, o cartão de crédito é como se fosse um cheque especial em que você pode pagar entre 40 a 30 dias, ou menos, dependendo da data que você compra. Porque tem o melhor dia da compra, né? O melhor dia da compra às vezes te concede 35 até quase 40 dias. E tem que usar como se fosse um cheque. Um cheque. Aquele checão, né? Tem gente que nem sabe o que é cheque. Então você tem um limite de 30 dias. Então você tem um prazo para juntar o dinheirinho para pagar o boleto do cartão. Integral. Não estou nem falando de pagar o mínimo, é pagar integral. Senão você paga juros e aí você vira escravos. Ó. A gente fica escravos do cartão de crédito, das financeiras. E não é legal isso, né? Então, eu vejo até gente fazendo umas propaganda enganosa de estilo de vida errado nessa parte de educação financeira. Eu já até contei, a pessoa falando que eu não tinha dinheiro para comprar nada na panificadora, consegui um cartão de limite de 3 mil e agora eu tenho que comer, eu como tudo que eu quero. Gente, mas isso não está errado, é um testemunho de vida errado. A pessoa um dia vai ter que pagar. Né? Então, se você leva uma vida, no mais ou menos, fazendo dívida, não sabe nem viver a materialidade da vida, fica difícil pensar, então, na questão limite, que é o mistério da morte e ressurreição. Volta para o início. Mas é importante a gente sempre estar fazendo uma meditação para suportarmos, né, a questão de todas as mortes que vivemos todo dia. A vida não é festa, não tem um engove, não tem Epocler e fígado que aguente tanta bebida alcoólica, por exemplo. Até eu nem deveria estar falando, não vou citar o nome da pessoa, né? Mas eu acompanho os stories numa pessoa que participou de um reality o ano passado, não é do Big Brother. E a pessoa é ligada à música, tal. Nem é o estilo de música que eu curto, mas é que eu vejo assim, o Piá, meu Deus do céu, tem idade para ser meu filho. O Piá é simpático, tudo, mas é baladeiro.
baladeiro. É que eu seguia outros, né? Mas é que tem um, por exemplo, que eu desisti porque já tava saindo quase sem roupa. Eu falei, não. Renuncio. Então, um eu já renunciei. Aí esse piazão, não é de Curitiba. Esse piazão aí, balada pra cá, e festa, e bebida, e vodka, e tequila, e cerveja, e um monte de coisa. O que passa a ideia? Que o cara tem um fígado de ferro, né? Fígado de alumínio, de titânio. Claro que depois ele postou lá que estava tomando um conjunto do Engov e Epocler e acho que vomitando, né? Certo? Aí eu não aguentei, né? Ela não vai ver porque eu não sigo, eu acompanho. Aí eu fiquei com dó do piá, eu falei, pra você é chá de alcachofra com enterofigon, né? Enterofigon, para quem não sabe, é um produto tipo um heparema. Assim, ó, tem diferença. Epocler Engov é para aqueles que bebem para não ter ressaca, mas não adianta, gente, você acaba com o fígado. O enterofigon, ele ajuda para limpar as toxinas do fígado, né? Aí o chá de alcachofra é para dar uma estimulada aí para, né? Mas mesmo assim, 20 e poucos anos, não tem nem 30 anos, já tá nessa vibe. Não tem um fígado velho que aguente lá para frente, né? Então são as irrealidades da vida. A pessoa tem dinheiro, tem tudo, tem amigos para balada. Eu não julgo mais porque na verdade é assim. E também não me pergunte por que eu acompanho esse tipo de gente, né? Porque tem umas pessoas que eu acompanho porque não sei. Eu penso assim, essa alma deve ser muito querida do Senhor Jesus, né? Ainda continua nessa balada, não é só ele, tem aquela moça ainda, da Borderline lá, que eu também acompanho e infelizmente a moça, ela é imatura. Nunca, nesses 2 anos que eu acompanho ela não cresceu, não sei, acho que ela não quer amadurecer, né? Porque não é um transtorno, não é uma doença que nos define. É a nossa maturidade com relação à doença, um transtorno, uma limitação que nos faz crescer, né? E aqui no canal é a questão em Cristo, a gente cresce em Cristo. Então eu sou mais meditativa, mais reflexiva, não gosto de filosofia, mas às vezes a filosofia ela nos ajuda a fazer uma reflexão, a dar condições de fazer uma reflexão e parar de ser aquele bichinho, não é bichinho, aquela criancinha egoísta batendo o pezinho, chorando, gritando e rolando no chão, parece aquelas crianças, né, quando tá no mercado. E para evitarmos isso, né, para eu evitar ou você evitar, a gente precisa sempre meditar nas questões limite, falta de dinheiro, quando a gente sai da zona de conforto, a questão da morte e da vida, né? Porque às vezes, o que acontece? Quantas vezes que a gente não joga na cara, ou eu e você não jogamos na cara de Jesus, ai, morreu a pessoa, por quê? Senhor, Deus não existe. Quantas vezes que a gente não ouve isso por aí? Até ontem estava na igreja exaltando Cristo, agora depois que morreu alguém, uma pessoa importante da família, afetivamente falando, Deus já não existe. Deus é ruim, Deus é mau, né? Então, quando eu penso assim, chegamos na sexta semana da Páscoa, nós vivenciamos o castigo, o martírio, a paixão. Então, o martírio, vamos trocar paixão por martírio. Martírio, julgamento injusto, flagelação do Senhor Jesus e morte em cruz. Isso foi período quaresmal. Aí passamos a Sexta-feira Santa, Sábado Santo e Domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou. Jesus é vida. E aí nós estamos a toda semana, de forma didática, aprendendo sobre Jesus ressuscitado. Primeira semana, segunda semana, a terceira semana Jesus Eucaristia, quarta semana Jesus Bom Pastor, quinta semana Jesus faz a vontade do Pai. Sexta semana é o quê? Já é apresentado o Espírito Santo. Então aqui já se delineia o mistério da Santíssima Trindade, que não existe lá para os judeus, existe para nós. Porque é a boa nova que é anunciada. E sempre lembrando, a Páscoa, existe a Páscoa dos judeus e a Páscoa dos cristãos. Pentecostes é uma festa dos judeus, mas que é ressignificada para nós católicos cristãos. A efusão do Espírito Santo, certo? Então,
Jesus ressignifica, mas como diz no Evangelho, Jesus não veio mudar nenhuma linha do mandamento lá da lei mosaica, das tábuas da lei. Ele veio até complementar. Eu vim até complementar, não adianta. Por outro lado, existem algumas questões, como nós já estamos vendo nas primeiras leituras, né? Que nós vemos na quinta semana, em que algumas pessoas vêm falar para os pagãos convertidos a Cristo que eles tinham que fazer a circuncisão. E aí o primeiro concílio, né? O primeiro concílio lá entre os apóstolos e discípulos de Cristo falou, não, vocês só não podem comer carne consagrada a ídolos, animais sufocados, beber sangue, mas não precisa fazer a circuncisão. Certo? Não há necessidade, mas foi feita uma reunião, certo? Né? Os concílios, né? Aí vem os concílios, vários concílios. Então, o pedido para este dia, da reflexão, o pitaco do dia, geralmente eu gosto de fazer depois da leitura, né? Mas ultimamente eu tenho sentido para fazer no começo, já logo depois da oração. Para nós meditarmos, fazer você que medite a respeito da morte. Quem que nunca passou da morte de alguém querido? Ainda mais no período de coronavírus. Tá difícil? Eu sei que tá difícil, mas é preciso a gente tá ressignificando essa dor, entregando essa dor. Bom, esse é o primeiro ponto. Por falar em entrega durante o ofertório, então de novo eu vou contar uma prática que eu fiz, porque também tem essa questão, né, gente? Então agora é o segundo ponto. Se você é que nem eu até parei um pouco. Eu senti que eu deveria parar um pouco. Ouvi muita pregação. Tem pregação do Frei Gilson, do Frei Josué, do Dom Henrique Soares, do Padre Léo, do Monsenhor Jonas Abib, do Padre Roger. Olha, a RCC, graças a Deus, está bem suprida de pregadores. Isso que eu estou contando os mais. Padre Paulo Ricardo, Padre Duarte Souza Lara, tal. Padre Duarte Souza Lara não é da RCC, mas graças a Deus ele vem fazer os acampamentos na Canção Nova, né? Já falei meio em tom de sonolência aí, esse sábado ou sexta, enfim, a respeito do Padre Duarte. De novo eu vou estar falando lá para frente. Mas tem outros, padres que até eu não conheço, que eu nunca ouvi falar, mas que com a pandemia todo mundo fez seu espaço acontecer e as homilias estão correndo. Até a homilia virou pregação, graças a Deus, né? Alguns propuseram a isso e começaram a fazer umas outras reflexões, outros padres, né? Que bom. Mas sempre lembrando que, preferencialmente, a homilia tem que estar baseada na palavra de Deus, né? Na liturgia daquele dia ou pegando a liturgia de dias anteriores, noites anteriores. Leituras anteriores, né? Dos outros dias. Então, o que acontece? Uma vez eu peguei eu acho que era uma homilia do Frei Gilson, ele tem um canal aqui no YouTube. Eu não lembro qual que era a pregação, mas já tem, foi antes da pandemia. E ele explicando algumas coisas importantes, porque eu acho que foi assim, em tom de pregação, quase 1h, 45 minutos de papo interessante. E ele falou duas coisas. Bom, tem um que fala do São Padre Pio de Pietrautina, mas ele fala sobre a questão dos anjos da guarda. E ele diz que o cidadão comum, nós aqui, nós temos um anjo da guarda. Tá? E ainda explicou que os nomes do anjo, dos arcanjos, é só São Miguel, São Rafael, São Gabriel. São os anjos aceitos dentro da tradição católica cristã. Porque tem pregador católico que fica falando nome de outro anjo e dizendo que o anjo da guarda tem nome. Se tiver, eu penso o seguinte, esse papo é antigo e vem do esoterismo. Então eu não posso falar nada do pregador católico que fala essas coisas, mas como eu já tenho um pé sujo nessa parte, esse papo de nome de anjo eu já conheço, já tem tempo. E eu não aceito, eu renuncio. Então para mim é a tradição católica, São Miguel, São Rafael, São Gabriel. Ponto final. Né? E dizendo que os sacerdotes têm 2 anjos da guarda. Então, por favor, rezem rezem para todos os padres. Até depois eu fui conversar com um padre,
numa direção espiritual, ele confirmou, não, nós temos dois anjos da guarda, né? Então reze bastante pelos seus padres e pedindo para os 2 anjos da guarda proteger ele, tá? Beleza? Tá. Aí outra pregação do Frei Gilson falava sobre entregar situações durante o ofertório da missa. Não é fazer magia negra, não é isso. É ter um ato, eu penso que é um ato de humildade, um ato, pode até ser desesperador mesmo, porque eu já fiz isso. E desde aquela época, quer dizer, apesar que eu ouvi e demorei um tempão para fazer essa prática. Então eu estou dizendo que não, assim, quer fazer uma experiência? Primeiro, cria o senso da dúvida. Será? E faz um período dessa prática. Toda vez que você for na missa, independente se é missa de domingo, missa durante a semana, mas quiser fazer, faça por sei lá, 3 meses eu acho que é de bom tamanho. Porque aí, 90 dias eu acho que a coisa, né, te dá um parecer, sei lá, te dá uma experiência boa, assim, de curto prazo. Para mim, 3 meses é curto prazo. E eu comecei a fazer. Um dia eu estava muito exasperada e ainda juntei com o que eu li do Diário de Santa Faustina, que Jesus Misericordioso cobrou de Santa Faustina. Falou, você está me devendo aí uma coisa sua. Para você entender, né? Aí a Santa Faustina não entendeu. Eu falei, mas senhor, eu faço jejum, eu faço oração, eu tô aqui me humilhando pro senhor, eu participo das missas, eu faço confissão. Aí Jesus misericordioso falou para ela, não, isso eu tô vendo, mas é que você não tá me entregando tuas misérias. É que quando fala misérias, mas o que é miséria? Minhas misérias? É ter os defeitos, meu filho, minha filha. Meus defeitos, os seus defeitos, aquelas coisas aradas feias que nós faz. Aquelas mania besta, aquele modo egoísta de viver, no modo on da vida, né? Você sabe, eu sei, até aquele desespero interno, fica batendo o pezinho, chorando, gritando, rolando no chão, que nem criancinha, aquilo é uma miséria. O que foi o gatilho para dar aquilo? Aquela gritaria, aquela xingação toda para fora, para dentro, sei lá, é aquilo. Porque tem um gatilho, entrega aquilo. Aí, juntando com essa reflexão da Santa Faustina com Jesus Misericordioso, com o que o Frei Gilson falou há muito tempo atrás, que eu não sei qual que é não é a mesma pregação do Padre Pio, é uma outra. Mas quiser, procura lá, você achará, tá? Aí, o que aconteceu? Aí eu pareço sabe aquele bonequinho, aquela emojizinho do WhatsApp, que faz assim, com a mãozinha na cabeça, olhando para mãozinha no queixo, olhando para cima, tipo na dúvida. Eu pensei, vou fazer isso. E passava batido, né? Aí eu pensei, não, vou fazer isso. Um domingo eu fiz. Tava chateada com umas coisas internas que no final era coisa minha. Sabe quando a gente faz um tsunami no meio de uma tampinha de plástico tampinha de refrigerante cheia de água? É assim. Fazendo um monte de barulho para nada, né? E fui entregando. Situações ruins, pessoas que supostamente tinham me magoado, mas no final sei lá, né? Às vezes era preciso mesmo aquilo pra gente se libertar, pra me libertar de alguma coisa. Pensamentos ruins, coisas que não davam certo, frustrações. Então ontem passei por um perrengue pessoal no sentido interno. A culpa era minha, né? Porque deu tudo certo, só que eu não consegui ir num compromisso que eu estava pensando em ir. Aí eu fiquei meio paralisada, capotei, né, diante da frustração. Aí pensei, né, vou entregar tudo aqui, só que pra mim era um fardo gigante, dois elefantes grandes, eu joguei assim. Na hora que foi o ofertório, não, agora eu vou entregar isso aqui, que tava me irritando. E fui enrolando. Depois que passou a caixinha, né? Claro que a gente faz a oferta monetária. Então, é isso que o Frei Gilson fala. Se você tem um monetário para entregar na oferta, não tem problema. Mas vai lá e entregue também as tuas misérias. Vai, entreguei tudo. Falei, é isso que tá... Aí pensando, enquanto o padre tá lá preparando o altar para a segunda etapa do rito, né? Que é o rito eucarístico. Eu pensando, não, porque eu estou entregando isso, estou entregando aquilo, porque é aquilo que aconteceu ontem, porque aquele mal-estar, aquela dor de barriga, aquela sensação ruim, e um monte de coisa. Aí saí da missa
né? Pronto. Melhorou o humor, né? Já é muita coisa pra mim, né? Não adianta ficar brigando, né? Ai. Aí culpa a menopausa, culpa... Porque não adianta, gente. Essa fase todo mundo... Quer dizer, as mulheres passam por isso, o homem também passa. Mas nós passa por tudo, né? Então, às vezes vocês ouvem eu falar que a minha... Deve achar que a minha vida tá 100%. Não. Né? Mas estou partilhando uma situação para a gente fazer uma vivência real e imediata na missa. A missa não é só estar lá de corpo presente e alma ausente. Né? A gente tem que estar integrado na dor mesmo e assim, tá doendo, é porque está vivo. Eu estou vivo. Certo? Claro que às vezes a gente está num acúmulo de coisas assim. Que nem até, vou dizer, teve uma vez, aconteceu uma situação ruim, faz pouco tempo. E aí eu tava triste e eu fui impelida. Então, a dor é importante porque às vezes ela nos impele para fazer alguma coisa, até para nós mesmo, até para mim mesmo. Eu comecei a fazer visitas ao Santíssimo, assim, quase todo dia. E calhou de ser o período que eu estava no tratamento dentário. Então, faz poucas semanas aí. Passei por 3 etapas, né? Ainda tem a quarta. Mas, graças a Deus, a terceira, que era um pouco pior, que estava me preocupando, passei bem. Com a ajuda de vocês também. Então, o que aconteceu? Calhou de acontecer uma outra situação em cima do que eu estava atribulada. E aí, eu fiquei tão atribulada, tão mal, tão ruim, resolvi fazer visita ao Santíssimo. E ficava lá dizendo, ai, Senhor Jesus, ai, que miséria. E assim assado. Dentro desse período, eu não sei se foi uma semana e meia, alguma coisa assim, que eu estava indo no Santíssimo daqui, no Santíssimo dali, no Santíssimo da colar. Teve um momento em que me veio muito forte que estava caindo do meu corpo um monte de flecha envenenada. Aí eu não sei se alguém atirou as flechas ou eu me envenenei sozinha, né? Flechas envenenadas, assim, emocionalmente falando, porque eu estava muito, muito ruim, eu estava me sentindo muito mal. Esse ano começou muito ruim, né? Teve muitas situações externas que eu estava quase arrancando os cabelos. E aí caiu um monte de flecha envenenada. E aí continuei fazendo visitas ao Santíssimo por um tempo, agradecendo a Jesus, Nossa Senhora, a Sagrada Família, né? E sempre, aí eu comecei, não, eu tenho que, toda vez que tem um ofertório, jogar os pés de Jesus ali, porque é o sacrifício de Cristo, né? Jesus se dá como alimento. Então, no período ali, na hora da oferta, claro que eu dou as moedinhas lá, o dinheirinho, o que precisa, porque a igreja não vive só de vento, né? Lógico que vive do Espírito Santo, mas a gente precisa dar a materialidade, fazer a materialidade acontecer, pagar as contas e tal. Mas eu também dou toda a parte que me incomoda. O que mais que eu ouvi que eu acredito que aconteça? Tem um missionário da Canção Nova que ele eu não sei se chegou ao diácono, acho que não é diácono, é seminarista ainda. E ele disse que quando ele precisa fazer, porque claro, é seminarista, mas trabalha na comunidade da Canção Nova, então eu não sei qual que é o serviço que ele tem. E diz que às vezes tem uns projetos que tipo não sai, não vai para frente. Aí disse que um dia ele pegou o computador dele com o projeto que ele estava fazendo, chegou na frente do Santíssimo, sentou e pediu ajuda. Falou, Senhor Jesus, não estou conseguindo, está travado. Aí diz que flui. Então, o que eu quero dizer é assim, tanto na questão da primeira parte, que é essa meditação sobre a morte e a ressurreição em Cristo, que é um mistério para nós, porque nós morremos, eu e você vamos morrer. Pessoas queridas vão morrer, os nossos inimigos também vão deixar de existir, né? Mas a questão é, mesmo morrendo, como que Jesus pode ser nossa vida eterna? Cada um tem que fazer seu caminho de reflexão. E, juntamente com isso, o que nós temos feito na missa? Porque senão... Olha, aqui perto, agora não tem mais, por causa da pandemia e tal, tinha uma igreja evangélica aqui perto de casa, meia quadra da minha casa. Fazia os cantos, tudo, mas nem incomodava, né? Porque é canto de louvor.
E tinha o culto bem no período que eu voltava de um outro território paroquial. Eu achava um absurdo, gente. Assim como nas missas tem gente que fica do lado de fora. Claro, tem alguns cuidando de criança, aí já é outra história. Mas tem gente que fica do lado de fora, não participa da missa direito e fica de tititi, tototó, né, na missa. Quando eu voltava, passava na frente dessa igreja evangélica, tinha gente também que ficava lá de fora, assim, com aquela cara desanimada. Eu penso assim, o que adianta você trocar de igreja, de outra denominação, se você faz a mesma coisa? Você não ouve a palavra de Deus ali no templo evangélico, não se alimenta da palavra, porque ele só tem a palavra para se alimentar. Ou então na igreja católica, que além da palavra tem o Senhor Jesus Eucarístico e não se alimenta de nenhum dos dois. Então, escute, o que vocês estão fazendo? Vocês querem adorar Deus mesmo? Mas que Deus que vocês querem adorar? Será que é o mesmo Jesus? Nem essa parte da reflexão, muitas vezes as pessoas fazem. E nós, não é para ficar dando dedo na cara aqui nas redes sociais para dizer fulano, tá errado, porque o Papa é do anticristo, porque não sei o que. Ah, vai tomar banho, vai viver tua vida, vai participar de uma missa bem feita, faz uma experiência real imediata você com Jesus ali. Aí eu tenho que ficar dando esses testemunhos passando por doida, né? Eu só tô dando um exemplo. Se você quiser me chamar de doida, não tem problema, porque eu tenho recolhido os meus frutinhos com a graça do bom Deus. Tenho que dizer que sou muito abençoado. Então você, eu não sou abençoado. Também? Como é que tá a tua vida? Como diz, já começa assim, como está a sua vida de oração? Você participa da igreja, nem que seja como dizimista? Você tem se ofertado para Jesus de forma correta? Você tem sido a criança birrenta, chorosa, batendo perna e rolando no chão lá porque quer você quer o brinquedinho do Pokémon? Não, agora mudou, né? Sei lá, os bonequinhos lá. Tem uns bonequinhos caros, né? 300, uns bonequinhos lá feio. O cara coleciona uns bonecos de 200, 300 reais. Onde se joga o dinheiro, né? Entende? Então você está gastando, nós estamos gastando nossa vida no quê, pra quê, com o quê? Vamos colocar aí os pingos nos is, as coisinhas nas nossas caixinhas. Não adianta falar da boca para fora, Jesus é o meu pastor, ele me conduz. Se na verdade é teu ego que te leva, os teus desejos baixos que te leva a catar coquinho por aí. E depois fala que a culpa é de Jesus. Não, fala que a culpa é do capeta, né? A culpa é do demônio. Não, ele só deu uma acenada, mas é que você é tão assim, nós tão assim, que nós cai no pecado chafurda no chiqueiro. Então, hoje, a reflexão é um pouco, assim, não digo complexa, tem muitas coisas para serem refletidas, nem sei, né, a palavra de Deus nem deve ser sobre isso. Mas eu quis falar e partilhar porque faz do seu jeito. No sentido assim, tem coisas que é preciso nós termos a abertura para fazer. Por outro lado, se você ouviu uma pregação, certa coisa te tocou, faz a experiência. Porque às vezes a coisa tá lá reverberando. É que nem do Beato Carlo Acutis. Eu ouvi uma reflexão via WhatsApp lá do padre. Aí no outro dia, a homilia lá da missa que eu fui durante a semana, e do nada, durante a questão do milagre de Lanciano, lá do Senhor Eucarístico, Senhor Jesus Eucarístico, veio Beato Carlo Acutis. E aquilo martelando. Põe. Aí eu fui descobrir o site dele, que aí é besta, né? Maria Helena tonta. Eu falando aqui do Beato, nunca entrei no site. Entrei no site e a minha cara caiu, né? Não foi nem o queixo. Falei, nossa, o Piá conseguiu fazer um trabalho desse nível naquela época, no início da internet. Então significa que ele visitou os locais eucarísticos. E Deus o honrou. Mas ele morreu. Não, veja bem, ele morreu para esta vida mundana. Mas ele está lá na glória de Deus, porque Deus assim o quer lá. E para você ver quantas pessoas falam do Beato Carlo Acutis no momento como não estamos, gente. Nessa falta de fé, jovens perdidos aí, que nem o piazão lá, bebendo. Não me pergunte por que eu vejo os stories dele. Eu fico pensando, de repente é uma alma muito querida do Senhor Jesus, né? E tô lá eu rezando, né? Tem essa pessoa aqui, ó.
Quer dizer, tem essa alma aqui, ó, tomando engove, enchendo a cara, todo felizinho da vida, né? Vai saber, né? Jesus ainda procura justamente essas pessoas que fornicam um monte, bebem um monte, festejam um monte nas festas mundanas, pagã, idólatra, né? É assim. A gente não sabe lá pra frente, né? Tá? Então, a reflexão foi essa. Vamos partir para a liturgia de hoje. Então, eu tô partilhando umas doideiras da minha vida cristã, católica. Pois é, às vezes eu não sei por quanto tempo eu vou ficar com esse canal, porque, olha, falar a verdade, às vezes eu fico pensando, meu Deus, só falta o povo lá da comunidade que eu participo começar a descobrir que eu tenho esse canal, né? Não, doida, né? A loucona. É, fazer o quê, né? Jesus me chamou, né? Eu tenho que agradecer de alguma forma. E aí eu falo essas bobeiras. Eu, na verdade, tenho uma maior vergonha dos áudios que eu já gravei aí de 2 anos atrás, no período da pandemia. Eu tava muito louca mesmo. E aí, a cada ano é uma outra loucura, né? Então, eu faço essas experiências, não sou pregadora, não cobro, não quero views, likes, compartilhamento, né? Eu acho que dá para conseguir trabalhar, conseguir o meu sustento de outras formas. Eu não preciso fazer marketing digital ainda usando o Senhor Jesus para isso. Mas, de qualquer forma, eu penso assim que tem muitas pessoas que não querem agarrar das suas ideias, do lado confortável espiritual em que estão, por N motivos, mas todos eles esbarram na questão humana, penso eu, né? Então, então, assim, você ouviu algo de uma pregação, aquilo te tocou, tá te reverberando, é uma questão ativa, faça. Perder, tu não vai perder nada. Quem sabe não aumenta a tua fé, né? E muitas vezes a gente precisa se automotivar. Olha, vivenciar a fé em Cristo é como fazer academia, de uma forma diferente. Em vez de cultuar o corpo, nós cultuamos o Senhor Jesus. E muitas vezes a gente usa o corpo na dor para ser um motivo para chegar rastejando para Ele. Tá? Então é a única coisa que eu posso dizer para vocês. Não precisa comprar o Diário de Santa Faustina. Cada um tem uma leitura espiritual. Então tem a Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis, né? Tem o Diário de Santa Faustina. Na verdade, o livro espiritual vai chegar até vocês. Até o santo. Eu compartilho dessa ideia. Tem santo e santas que, sei lá onde eles estão, lá na glória de Deus, dão uma cutucada na gente. Então eu tenho uns santos que não são de devoção, mas são santos, assim, mentores na caminhada. Então procure saber. Porque é muito fácil você ser devoto, por exemplo, de Santa Rita de Cássia. É muito fácil do Santo Expedito. Mas tem santo que às vezes nunca ninguém ouviu falar e você se sente atraído por aquele santo. É que o santo está pedindo para, não é idolatrar o santo, mas para você divulgar a vida dele, para você estudar os escritos que ele deixou. Eu tenho vários e não são santos de devoção. Eu já sempre falo deles. Então, para fechar, vai ficar longo esse negócio, mas para fechar, ó, santos que eu não tenho devoção, mas que fui tocada. Diário de Santa Faustina, por exemplo. Já tem tempo que eu já ouço falar da Santa Faustina. Em alguns anos eu comprei, fiz um investimento. É meu livro, assim, de apoio, de cabeceira mesmo. Eu fui muito consolada por várias coisas que a Santa Faustina passou lá. Passou e escreveu. Muitas dúvidas que eu tinha foram sanadas. Eu escolhi uma santa para estudo, mas acredite se quiser, não travou tudo. A Santa Gertrudes de Elfita. Eu tenho 2 livros dela. Pergunta se eu li tudo. Não. Eu leio mais o Diário de Santa Faustina do que Santa Gertrudes de Elfita, que são 2 livros, tá? Da editora Martíria, eu acho. O Diário de Santa Faustina tem me encontrado, e o Senhor Jesus Misericordioso tem me encontrado desde, assim, acho que desde 2007, 2008 para 2010, que eu trabalhava num sebo, e o sebo é de frente para uma livraria
católica. E eles colocaram a imagem de Jesus misericordioso, mas não entendia, não fazia ideia que o Jesus misericordioso da imagem tinha a ver com o Diário de Santa Faustina. E o pessoal, de alguma forma, aqui em Curitiba, estava atrás do diário. Graças a Deus, o Santuário da Divina Misericórdia publicou. Aí veio o boom, né? Aí eu comprei. Outro livro, no período da faculdade, muito tempo antes, são os escritos de Santa Edith Stein. Santa Teresinha do Menino Jesus. Apesar que eu não tenho uma relação muito boa com Santa Teresinha. Santa Teresinha sabe. É besteira minha. Mas assim, também chegou até mim. Não sou devota das duas. Mas eu leio o que eu posso e fui tocada pelos escritos de ambas. São Marcelino Champagnat, porque eu trabalhei numa editora dos Irmãos Marista. Ninguém fala muito de São Marcelino. São Marcelino é mais aqui do reduto aqui de Curitiba e tal, porque existe os Irmãos Marista aqui nessa região, tem a Universidade Católica do Paraná, e por conta disso tem vários hospitais aqui que são mantidos pelo Grupo Marista, né? Então tem o Hospital Marcelino Champagnat, o Hospital Cajuru, Santa Casa, acho que ali o Hospital Psiquiátrico também pertence, é coordenado pelos Irmãos Marista, dentro da PUC, Paraná. Né? Então tem os escritos de São Marcelino, sempre eu vou estar falando dele. Eu não sou devota dele, mas ele me ajudou muito a superar muitas coisas que eu passei dentro da editora. Era um trabalho que me consumia muito, né? Que mais? São Padre Pio de Pietrautina, até sou devota, mas aconteceram situações, então, sabe? Então, Dom Henrique Soares, né? Eu já penso que é um homem santo já. Né, Dom Henrique Soares, os escritos dele, os vídeos. Então, existem pessoas, são pessoas, mas são almas santas que acabam nos aproximar mais. Tipo, quer fazer amizade com a gente, né? Então, existem outros santos que até falo tudo, Santa Joana d'Arc, São Cardeal Newman, eu fico divulgando por aí, porque me toca um pouco, por alguma situação. E você precisa descobrir isso. Cada um de nós precisa. Porque vai ser o ponto filosófico de leitura, de muitas vezes fazer uma reconexão, uma conexão com Jesus, fazer uma melhor adoração. Seria muito importante, depois de um tempo, passado algum tempinho aí, não nem é muito tempo, mas já no final do mês, acho que dia 30. Dia 30 é dia de Santa Joana d'Arc. E aí eu já vou dar um spoiler, né? Eu espero não esquecer, porque a minha vida tem sido meio estranha, meio corrida. Dia 30 é dia de Santa Joana d'Arc. E eu acredito que Santa Teresinha do Menino Jesus era devota de Santa Joana d'Arc. Porque, para quem não sabe, Joana d'Arc é personagem histórico, mas ela é padroeira da França. E por muito tempo, a França cedeu muitos santos para a Igreja Católica. Hoje em dia, tá difícil, né? Por quê? Porque prevalece a política dos ideais da Revolução Francesa, o tripé: liberdade, igualdade, fraternidade. Liberté, fraternité, égalité. Tá? E isso, querendo ou não, os ideais revolucionários, eles são... Não é questão de ser comunista ou não. Os ideais revolucionários da Revolução Francesa são anti-Igreja Católica. E a partir do momento que é anti-Igreja Católica, querendo ou não, faz parte do anticristo. Tá certo? Não é questão lá do imperador, do rei Sol e tal. Fora essa questão da monarquia. Mas foi um período, assim, de laico. Transformar tudo numa parte laica, secular, numa parte assim, estéril para a religiosidade. Deus não é mais necessário, Jesus aqui não faz parte da nossa vida. Então, quando eu falo de Santa Joana d'Arc, que eu vou estar falando lá para frente, eu sou uma brasileira de origem oriental. O que eu tenho a ver com Santa Joana d'Arc? Mas se eu não falo dela, que talvez é uma santa de devoção de Santa Teresinha do Menino Jesus, o francês está honrando Santa Joana d'Arc e Santa Teresinha do Menino Jesus?
Eu vejo mais brasileiro exaltando as glórias de Deus a respeito delas aqui. Então, o que eu quero fazer a reflexão é o seguinte: procure saber do seu santo de devoção de que santo ele era devoto. Isso é muito importante. É o santo que ajudou a caminhada daquele santo. São os santos que ajudaram aquele santo. E os santos nos ajudam para a nossa caminhada. Não que a gente vai virar santo, mas pelo menos a caminhada é santa, né? Tentativa, pelo menos. Não sei se você está entendendo. Você nunca teve curiosidade de saber lá? Eu tenho curiosidade. Um dia eu vou saber, né? Qual é o santo de devoção do Santo Antônio de Pádua? São Padre Pio de Pietrautina. Diz que ele fez uma bilocação quando Santa Teresinha do Menino Jesus foi beatificada lá em Roma. Ou seja, ele estava lá em São Giovanni Rotondo, e aí foi visto lá no processo de beatificação lá no Vaticano. Aí todo mundo, nossa, Padre Pio, tu tá aqui? Né? Ainda São Padre Pio, amiguinho de São João Paulo II, quando São João Paulo II era padre, nem era bispo. Pô, gente, por favor, né? Nunca teve curiosidade de saber? Então eu vou deixar vocês com essa aí também. Você sabe do seu santo, qual era o santo de devoção dele? Eles são o de Jesus Cristo. Tinha devoção a Nossa Senhora, isso é o básico, né? Mas eu tô falando de outros santos que já percorreram com o corpo tangível por aqui. Hein? Que tal? Né? Ainda mais se são santos do século XX, do século XIX. É desafiador. Vou deixar vocês com essa, né? Muito bem. Então, vamos lá. Primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos 16, versículos de 11 a 15. E embarcamos em Trode e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura, da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos. Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa, e forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 149, com o refrão: O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Evangelho de hoje, João 15, versículos 26 até o capítulo 16, versículo 4a. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Vão expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra. E eu desejo a todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, da sexta semana da Páscoa, para chegarmos na ascensão do Senhor Jesus. Que também eu vou dar um pitaco, não sei se no domingo da ascensão ou já no sábado antes, né?
Porque esse termo da ascensão, acredite se quiser, ele é muito utilizado pelos esotéricos. E é uma enganação. Por quê? É aquilo que o padre Duarte de Souza Lara fala. O demônio ele utiliza 20% da verdade e 80% da mentira para fazer as almas caírem no inferno da ignorância, né? Então veja, a ascensão é um termo que existe. Inclusive, o que é ascensão? O Senhor Jesus vai daqui da terra, ele sobe para os céus. Então isso é a ascensão do Senhor. Só que a única pessoa, ou a única, enfim, para você entender, quem fez a ascensão foi Cristo. Se um dia você ouvir, ou não sei, de repente quem está me ouvindo é alguém ligado a esses lances do esoterismo, caiu aqui de paraquedas, já ouviu, participou de uns grupos aí ligado a não sei o que aí, enfim, não vou ficar citando nomes, mas, mas o pessoal fala que nós pode fazer ascensão pessoal. Tipo, dando a ideia de que eu e você podemos fazer ascensão, né? Mas, gente, é só ver a assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora não teve forças para ir para o céu. Quem que fez? Pela vontade e intervenção de Cristo para o Pai Todo-Poderoso. Falou assim, eu quero minha mãezinha inteirinha. E ela fez o quê? A assunção. Gente, acredite, você não precisa se meter nessas coisas do esoterismo. Mas dentro do esoterismo, só para você saber, existe gente que fica ensinando, reverberando, já tem, décadas, desde o tempo daquelas bruxas, as bruxas lá esotéricas, que falam que nós, seres, pobres seres, podemos fazer ascensão com os mestres de luz. Tá bom. Tá se achando Jesus Cristo, né? Então, por isso que eu falo, tá se achando Jesus Cristo no bem bom? Vai lá morrer como ele morreu injustamente, flagelado, saindo já os ossos para fora, carregando a cruz, tendo que carregar a cruz para ser morto na cruz. Depois nós conversamos, ver se você ressuscita no terceiro dia, tá? Então, esses dias eu tava lembrando de tudo que eu passei, e de todas as coisaradas que eu já li, né? Porque aí tem que fazer uma limpeza da cabeça, né? Não é à toa que depois a mente fica doentia, né? Mas existe, gente. Então, cuidado com essas teorias malucas. O único que fez ascensão é Jesus Cristo. O restante não faz. No máximo, vai fazer assunção, ou como aconteceu com Moisés, com o profeta Elias, que aí Deus quis, levou o corpo inteiro e a alma junto. Mas tem que ser um querer do próprio Deus, porque pelas nossas forças... Minha filha, a única coisa que acontece... E meu filho, a única coisa que acontece com as nossas forças é na força do ódio, né? Muitas vezes, né? Tá? Então, cuidado com essas enganações. Isso, infelizmente, não... É como diz, não é de Deus e provavelmente parte de uma teoria, filosofia do mal. O mal é uma pessoa. O mal é uma criatura. Que é quem? O demônio. Assim como a paz é uma pessoa que é Cristo, a paz é Cristo, né? O ressuscitado é Cristo, o mal existe. E sabe o que o demônio faz? Não, o demônio não existe. Ele mesmo fala isso. Eu já vi gente ligada ao mal, querendo saber tudo do demônio. Trabalhei com livro, né? Trabalhei com sebo. Um deles dava pra ver que o cara era satanista puro, porque dava pra ver pelo anel, pelo jeitão e tal. E ele, não, o que você tem sobre o demônio? Tal, não sei o quê. Aí eu falei alguma coisa assim, não, porque existe. Não, demônio não existe. Demônio não existe. Claro que existe, o cara é satanista. Então, os satanistas, ou luciferianos, né, não sei, o nome que você quiser, eles negam a existência dele. Por quê? Porque ele existe. Ele é o enganador por excelência, pai da mentira, tá? Então presta atenção nas coisas, gente. Tem que tomar muito cuidado com o que você enfia na cabeça e ouve também. Falei, né? Gente, um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo.